Ciência ecológica. Sempre a gente está reaproveitando esses envelopezinhos, então não precisa escrever nada. É um compromisso seu com o seu Deus. E é isso que nós cremos na palavra do Senhor. Abra comigo Romanos, capítulo 1, 18. Romanos 1, 18. Nós também estaremos projetando a palavra de Deus. E a nossa ministração hoje é Quem é Deus? Nós vamos começar uma série. Nós começamos semana passada uma série Fundamentos da Fé, onde nós queremos doutrinar os irmãos, ensinar os irmãos a doutrina bíblica, a doutrina cristã, para que você compreenda com a sua mente, com o seu coração, quem é Deus. Nós aprendemos semana passada o que é a Bíblia, e aprendemos 4 coisas sobre a Bíblia. Aprendemos que a Bíblia é a palavra de Deus, ela tem autoridade, a palavra de Deus tem clareza, a palavra de Deus provoca em nós uma necessidade de transformação e de mudança, e a palavra de Deus é toda suficiente para cada um de nós. Hoje nós vamos aprender quem é Deus, por que Deus existe, e 2 atributos do Senhor, do Deus da Bíblia, o nosso Deus, o Deus triuno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então vamos lá, Romanos 1, 18, o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, ele nos diz o seguinte: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos, aqui atributos, poderia também trocar pela palavra caráter de Deus, os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Versículo 21, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como das aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou, tais homens, à imundícia, pela concupiscência do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém? Deus abençoe essa palavra ao seu coração. Você recebe? Glória a Deus. Coloca a mãozinha no seu coração. Pai, no nome de Jesus, fala conosco através da tua palavra. Ministra com o teu Espírito aos nossos corações. Queremos te conhecer. Louvado seja o teu nome. Amém e amém. Quem é Deus? É a pergunta que nós vamos tentar responder hoje. Esse lindo trecho do apóstolo Paulo ensina que a humanidade, a maioria deles, infelizmente, rejeitaram a verdade de Deus revelado nas Escrituras. Rejeitaram os atributos de Deus, o caráter de Deus, as facetas, as características de Deus, tanto visíveis quanto invisíveis, reveladas em toda a natureza criada. Desprezaram esse Deus e transformaram a glória de Deus em pessoas humanas, daí as imagens, a idolatria, os santos, ou então começaram a adorar as criaturas também, os animais, quadrúpedes, répteis. A Bíblia menciona tudo isso, se achando sábios, achando que estavam fazendo algo bom, adorando a divindade, na verdade estavam desprezando o Criador, que é invisível, mas que se revela através da criação a cada um de nós. Amém? Fala comigo, Deus se revela através da criação. Fala comigo, Deus se revela através da minha consciência. Fala comigo, Deus se revela através do Espírito Santo. E Deus se revela através da palavra de Deus. Amém? Então aprenda isso. Deus está o tempo todo querendo
se revelar a você, para que você o conheça. O objetivo principal do cristianismo é desenvolver um relacionamento íntimo e pessoal com esse Deus, que é invisível, porém é real, é palpável. Podemos criar uma conexão maravilhosa com Ele, tremenda, preciosa. Esse é o Deus da Bíblia. Diferente de deuses de outras religiões, né, onde animais são adorados, pessoas são adoradas, coisas são adoradas, personagens são adorados, mortos são adorados. O cristianismo tem um Deus invisível, que quer se relacionar conosco, que quer ter comunhão conosco e que é real. Amém? Quem já teve alguma revelação de Deus na sua vida, levanta a mão aí. Bem alto, através desses 4 meios que estão sendo ensinados. A natureza, nós aprendemos, a nossa consciência, a voz do Espírito Santo, ou então a palavra de Deus. E também outro meio de Deus se revelar é através dos irmãos, através da koinonia, através da comunhão. Deus se revela, a multiforme sabedoria de Deus através da igreja, do povo de Deus, dos nossos irmãos. Isso é maravilhoso. Uma igreja de relacionamentos, uma igreja que valoriza o relacionamento com Deus, mas também valoriza o relacionamento com os seus irmãos, com o povo de Deus, com o coração do Pai. É isso que nós queremos, querido. Aprenda, amado, que Deus é a mais alta fonte de informação sobre Ele mesmo. É isso que diz a palavra de Deus. Mas será que Deus existe? É a pergunta que surge no coração de muitos seres humanos. E a resposta é que a Bíblia parte desse princípio. Deus existe. Amém? Você vai ver o tempo todo na Bíblia, Deus não tenta se explicar. Deus não tenta fazer de tudo para que você creia dele. Não, a Bíblia já parte do pressuposto que Deus existe. Desde o Gênesis ao Apocalipse, Deus se revela ao homem. A revelação de Deus é progressiva, através do século, através das eras. E também através da pessoa bendita de Jesus de Nazaré, através do Evangelho. Mas saiba, meu amado, que a Bíblia já parte do pressuposto de que Deus existe. Em Gênesis 1:1, nós vemos na palavra de Deus, Deus apresentando-se a si mesmo como Criador. O Criador de todas as coisas. Todo ser humano é impressionante, tem um senso interior, tem uma voz que clama lá dentro dele de que existe um Deus que eu devo buscar. Sabe, 99% dos seres humanos, né, que têm capacidades cognitivas normais, tem essa percepção, esse senso interior de que existe algo além, de que existe um ser transcendente para além de mim, de que existe um ser divino que precisa ser adorado, que precisa ser buscado. Só que infelizmente muitas pessoas buscam no lugar errado. Amém? Esse senso interior de Deus, todo ser humano normal, natural, com capacidades normais, tem dentro do seu coração. O próprio Agostinho, um dos pais da igreja, né, um dos pais da doutrina cristã, ele dizia que o ser humano tem um buraquinho, tem um vazio dentro do seu coração que só Deus pode preencher. Amém? Quem já preencheu o seu coraçãozinho com Deus aí, fala glória a Deus. Deus quer preencher o vazio do nosso coração. Você pode ver, as pessoas lá fora estão tentando preencher um vazio, sem Deus. Na cachaça, na droga, na prostituição, na imoralidade, na fama, na ostentação, na vaidade, nas redes sociais, se mostrando para os outros o tempo todo, né? Querendo preencher um vazio dentro do coração. Tentando criar uma vida com propósito e significado, mas buscando nos lugares errados. Nós temos esse senso interior dentro do nosso coração. E graças a Deus pelo Espírito Santo que preencheu o vazio que nós tínhamos na nossa alma. Amém? Agora você não precisa mais ficar com o coração apertado. Esse vazio foi preenchido com o Espírito Santo de Deus. Ele mora dentro de nós. Todo ser humano tem esse senso interior. Deus se manifestou aos seres humanos, mas muitos, infelizmente, rejeitaram o caráter de Deus, os atributos de Deus, a existência de Deus. Tanto é que existem os ateus,
Aquelas pessoas que dizem de todo o coração que não existe Deus. O próprio salmista já dizia isso. Diz o tolo no seu coração: não há Deus. Os tolos pensam assim: não existe Deus. E eles acham que nós somos tolos, que nós somos alienados, que nós somos, Irmãos, a tolice está neles, não em nós. Nós temos um Deus real, um Deus verdadeiro. Eles rejeitaram o caráter, rejeitaram a existência de Deus. Hoje, no tempo moderno, já tem um outro tipo de pessoa. Ele tem vergonha de dizer que não acredita em Deus. Então, eles são chamados de agnósticos. Agnósticos. O que é isso? Prefixo a significa sem, em grego. Gnóstico significa da palavra gnosis, sem o conhecimento de Deus. Ou seja, são pessoas que dizem: talvez até exista um Deus, mas ele é incapaz de ser conhecido pelo homem. Então, se ele é incapaz de ser conhecido, eu não vou atrás, não quero saber dele, não estou nem aí para ele. E vivem como ateus de verdade, porque eles vivem como se Deus não existisse. Amém? Principalmente na nossa sociedade brasileira, é meio que feio você dizer que não acredita em Deus. Porque preponderante, na nossa nação brasileira, de primazia cristã, quem fala que não acredita em Deus fica até meio careta, cafona, esquisito, dentro da nossa sociedade. Sim ou não, irmãos? Sim. Então tem muitos que se posicionam como agnósticos. Talvez até exista um Deus, mas eu não estou a fim de conhecê-lo e eu vou viver como se Deus não existisse. Isso está na moda, querido, principalmente a partir do século XX, 1900 e bolinha. Isso aí se espalhou pelas universidades e hoje tem muitas pessoas, cientistas, industriais, pessoas de alto escalão que se declaram agnósticos. É muito similar ao próprio ateísmo, que é a falta de crença no Theos, que é Deus, ok? Para eles, não há lugar para Deus em nenhum dos seus planos, é o que dizem eles. E a palavra de Deus já diz o contrário. Cada criatura dá evidência de Deus e do seu caráter. Amém? O homem não precisa nem ir para longe, não precisa nem ir para fora, não precisa nem viajar pelo universo, irmãos. Basta ele entrar dentro dele mesmo. Ele vai ver a complexidade da vida, a complexidade da criação de Deus. Ele vai ver na sua própria formação, mergulhando, por exemplo, através da ciência do cérebro. Talvez você não saiba, mas o homem, ele chega no ápice da sua idade ali, na idade média ali, entre os 30 e 40 anos, com 100 bilhões de neurônios. E depois começa a cair o número de neurônios, eles vão falecendo, à medida em que a pessoa vai envelhecendo, no processo de envelhecimento, os neurônios vão diminuindo. Por isso que as pessoas de mais idade, às vezes, têm uma dificuldade de assimilar algumas determinadas coisas, tem dificuldade, às vezes, de compreender outras, e, às vezes, tem dificuldades de memória, porque faz parte do processo natural. Nossa cabeça não funciona já como um jovenzinho de 20 anos. Eu estou em meia idade, já nos 40, a minha memória já não é a mesma. Não é verdade, irmãos? Quem está acima do 40 aí? Levanta a mão. É verdade, não funciona igual um jovenzinho de 20, 30 anos. A gente sabe que a nossa mente começa a desfalecer. Tudo isso nós vemos a complexidade do nosso cérebro. Sabia que você só usa de 4% do seu cérebro aproximadamente? Olha a capacidade cerebral que nós temos. Os gênios usam de 8 a 10% da capacidade cerebral. Você só utiliza 4% em média, é o que os seres humanos usam do cérebro. Isso mostra a complexidade na criação, isso mostra que Deus existe, e que Ele se revela em cada ser vivente, em cada uma das suas criaturas. Por nós termos e vivemos nesse universo tão complexo, deve haver um Deus criador de toda essa complexidade. O que os especialistas, criacionistas chamam de designer inteligente. Um Deus que desenhou todas as coisas, que projetou todas as coisas e que sustenta todas as coisas com a sua destra poderosa. Amém? O nosso Deus é criador, irmãos.
O nosso Deus, por mais que exista essa complexidade permitida por Deus, Ele sustenta todas as coisas, Ele sustenta você, Ele sustenta a sua casa, Ele sustenta a sua família, Ele cuida de mim e de você. Por mais que sejamos tão pequenos dentro do tamanho do universo, eu e você somos importantes para Deus. Amém? Esse é o Deus da Bíblia. A crença em Deus, irmãos, não é nenhuma fé cega. Pelo contrário, ela está baseada na Bíblia Sagrada. Mas não só na Bíblia, como eu falei, na nossa própria consciência, que é a lei de Deus inscrita nos nossos corações. Também na voz do Espírito Santo que fala dentro de nós. E principalmente, Deus se revela através da Bíblia Sagrada. Amém? Então, será que Deus existe, irmão? Qual é a sua resposta? Sim ou não? Fala comigo, o meu Deus, o Deus da Bíblia, sim, Ele existe. E Ele cuida de mim. Amém? Lembre-se, Satanás vai fazer de tudo para você duvidar de Deus, para gerar incredulidade no seu coração, para colocar em xeque o seu relacionamento com Deus. Não permita jamais que ele destrua a fé no seu coração. A fé na existência de um Deus pessoal, de um Deus provedor, de um Deus sustentador de todo o universo conhecido. Então, primeiro princípio que aprendemos hoje, Deus existe. E a Bíblia parte do princípio de que Deus existe. Segundo princípio que nós aprendemos hoje, irmãos, Deus é conhecível. Deus se faz conhecer, se revela a nós. Fala comigo, Deus é conhecível. Ou seja, é possível conhecer a Deus. Sim, é possível. Nós podemos conhecer coisas a seu respeito e ter intimidade com Ele. Jeremias 29:13 diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus quer se deixar ser encontrado por você. Deus quer se revelar a você todos os dias. Deus quer ser conhecido por você, porque Deus é conhecível. É claro que nós nunca conheceremos plenamente, 100%, totalmente esse Deus. Por quê, irmãos? Porque Ele é um Deus infinito, ilimitado. E nós somos seres limitados, finitos. Finitos porque temos um fim, temos limites. A nossa mente tem limite. Acabei de falar para vocês, você usa apenas 4% da sua capacidade cognitiva, cerebral. Só 4%. Como é que numa cacholinha, numa cabecinha dessa, como a sua, como a minha, nós vamos compreender e conhecer plenamente um Deus que é infinito, ilimitado, eterno? É impossível, irmãos. Então nunca conheceremos 100% Deus, plenamente Deus, pois Deus é infinito. Ninguém pode dizer, eu conheço totalmente Deus. Acabou de falar uma heresia, uma besteira, uma asneira, está tomado de orgulho, arrogância, vaidade, porque ninguém pode conhecer plenamente o Deus da Bíblia. O Salmo 147, versículo 5, diz que é impossível medir o seu conhecimento. Ninguém pode medir o conhecimento de Deus, muito menos o próprio Deus, porque Ele é imensurável. Mas podemos conhecê-lo pessoalmente, não podemos usar a desculpa dos agnósticos. Talvez até exista um Deus, mas deixa Ele para lá. Eu não quero saber de Deus, quero viver a vida do meu jeito, quero fazer a minha vontade. Não, irmão. Não é porque não conheceremos plenamente Deus que não podemos ter um relacionamento íntimo e pessoal com Deus. É possível. Deus faz questão disso. Nós devemos prosseguir e conhecer mais e mais o nosso Senhor. Jeremias 9:24, a Bíblia diz que a nossa glória é conhecer mais e mais o Senhor. Projeta lá, Jeremias 9:24, vamos ler. Olha que coisa tremenda. Jeremias 9:24. Me ajuda lá. Como diz o ratinho, né? Ajuda lá. Não, é o da Atena que fala. Ajuda eu aí. Glória a Deus. Jeremias 9:24. Jeremias 9:24.
Lá, à direita ali. Ó. Isso, lá, à direita, lá embaixo. Não, mídia. Ali, Jeremias 9:24, 2 cliques. Aí, olha o que diz a Bíblia. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me entender e me conhecer, que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Amém? Deus quer que você o conheça. Olha só essas 3 coisas que Deus diz que tem. Deus tem beneficência, ou seja, bênção, bem-aventurança. Deus quer ensinar os seus juízos e quer que você saiba acerca da sua justiça também. A justiça do reino de Deus, a justiça da palavra de Deus. É um Deus cuja glória nossa é conhecer mais e mais esse Senhor maravilhoso. A Bíblia diz que Deus é amor. Sim ou não, irmãos? Sim. Se nós podemos definir Deus numa palavra, 1 João 4:8, a Bíblia diz, Deus é amor. A Bíblia também nos diz que Deus é luz. Por mais que estejamos vivendo uma vida tenebrosa, trevosa, a luz da palavra de Deus, a luz de Deus pode brilhar no nosso coração, pode iluminar a nossa alma, pode transformar a nossa vida, a nossa existência. A Bíblia também diz que Deus é espírito, ou seja, um ser invisível, porém real. Assim como nós, seres humanos, somos seres espirituais, não vemos o nosso espírito. Eu não vejo o espírito do Rafa, mas eu sei que dentro dele existe um espírito humano, que conecta o Rafa com o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus leva as necessidades do Rafa para Deus. E capacita o Rafa a viver uma vida cristã real, poderosa. A vida do Cristo ressurreto. A vida no Espírito. Amém? Tudo isso porque Deus é Espírito. Nós somos feitos imagem e semelhança de Deus. Assim como Deus é um ser espiritual, nós também somos seres espirituais. Nós temos um espírito, habitamos num corpo e possuímos uma alma. Uma alma, um corpo e um espírito. Deus é Espírito. E como filhos de Deus também possuímos um espírito humano. João 4:24. Deus é luz. 1 João 1:5, se você está anotando, 1 João 1:5, Deus é luz, Deus é amor, 1 João 4:8, Deus é Espírito, Evangelho de João 4:24, e Deus é justo. Romanos 3:26 nos ensina que Deus é justo, glória a Deus. Dentro da teologia existem as qualidades de Deus, o caráter de Deus, os atributos de Deus, é tudo a mesma coisa. Qualidade, caráter, atributos são coisas semelhantes, sinônimas. E a teologia ensina que existem os atributos comunicáveis de Deus, ou seja, aqueles que Ele comunica ao homem. Ele também nos dá essas características, dentre elas essa. Assim como Deus é Espírito, os seres humanos são seres espirituais. São atributos que Deus comunica a nós, suas criaturas, obra-prima da sua criação. Mas também a teologia ensina que existem os atributos incomunicáveis de Deus. Por exemplo, Deus é onipotente. Ele tem todo o poder. Agora a minha pergunta é, você tem todo o poder? Sim ou não? Tem gente que acha que tem, né? Não tem, irmão. É um atributo incomunicável de Deus. Só Deus é todo poderoso, nós não temos isso. Podemos até desfrutar do poder de Deus derramado em nós, mas esse poder é limitado. E ele é direcionado, é governado pelo Espírito Santo de Deus. Atributos incomunicáveis, só Deus tem. Eu e você não podemos ter, porque é exclusivo do nosso Deus, o Deus da palavra. Irmão, aprenda que nós podemos glorificar a Deus quando nós imitamos os seus atributos. Amém? Da mesma maneira que Deus é santo, quando você caminha em santidade, você está manifestando a glória de Deus. Da mesma maneira que Deus é amor, e Ele comunica o amor dEle nos nossos corações, através do Espírito Santo. Romanos capítulo 8, a Bíblia diz que o Espírito Santo derrama do seu amor nos nossos corações,
quando amamos as pessoas, nossos entes queridos, nossos familiares, os nossos colegas de trabalho, as pessoas lá fora, aquelas pessoas que ainda não conhecem Jesus, quando compartilhamos desse amor tremendo, real, palpável, nós estamos glorificando o nosso Deus, porque estamos sendo semelhantes àquilo que Ele é. Amém?